E a osmorregulação nos peixes ósseos e os teleósteos? Como é que funciona a osmorregulação neles? Bem, a osmorregulação neles é o seguinte, depende de onde o ser viva. Se eu pego um peixe ósseo de água doce, dulcícola, ou pego um peixe ósseo marinho, eles se osmorregulam de forma diferente. A única coisa que eles têm super em comum sempre é que os dois têm como excreta nitrogenada a amônia. E aí vale eu te lembrar que a amônia é uma excreta altamente tóxica e solúvel em água. Então quem perde amônia perde muita água. E esses caras vivem no ambiente aquático, então não é tanto problema assim, não é? Mais ou menos. Por quê? Porque depende de como eles estão adaptados ao meio onde eles vivem. O peixe de água doce, ele vive em um ambiente que tem menos sais do que ele. Então o peixe dulcícola, ele vive num ambiente que é hipotônico ao corpo dele. Ficou muito grande hipotônico, vou botar só hipote. Só até o Tzinho para ficar melhor para mim, tá bom? O corpo dele, então, vai ser hipertônico em relação ao meio. Pô, já apagou de novo? Sim, que eu vou botar de outra cor. Para ficar mais fácil de ver. Então, ó. Deixa eu pegar uma outra cor para ficar mais bonito aqui. O ambiente vai ser hipotônico em relação ao peixe que é hipertônico a ele. Bem, uma coisa que é característica dos peixinhos é que as brânquias, por serem local de hematose, acabam também sendo permeáveis à água. E nos peixes ósseos, protegendo as brânquias, existe uma estrutura chamada de opérculo, fundamental para o peixinho ósseo respirar, né? Ele abre o opérculo, no que ele abre o opérculo, a água entra pela boca, então ele faz assim, ó. Tipo, dá um beijinho para a água entrar e ele poder respirar. Então o opérculo se move e a água entra pela boca. E aí passa pela brânquia, onde vai ter hematose, e sai pelo opérculo, tá legal? Só que aqui tem uma curiosidade. Qual? Entre esses dois peixes, esse aqui é hipertônico em relação a onde ele vive. Já o marinho é o contrário, né? O peixe marinho vive na água do mar. O mar tem mais sais do que o corpo do peixe marinho. Então o mar é hipertônico em relação ao peixe em si, que é hipotônico. Beleza? O opérculo faz a água entrar pela boca e nas brânquias ocorre hematose, troca de gases, correto? Mas em relação à osmorregulação? Em relação à água? Bem, a brânquia é permeável à água. Se a brânquia que está dentro do opérculo é permeável à água, por ela vai entrar ou sair a água dos peixes. No caso do peixe dulcícola, como a água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, esse peixe absorve água pela brânquia. A água entra pela brânquia dele no corpo dele. Se a água entra por aqui, curiosidade, não tem por que engolir água ou absorver água pelo intestino. Então esse peixe aqui de água doce, ele não bebe água. Quando eu falo não bebe água, a gente entende. Ele engole água para respirar. Só que essa água sai pelo opérculo, sai pelas brânquias e deixa o opérculo para o meio. Ele não absorve água pelo intestino, que a absorção de água ocorre pela brânquia. Já no peixe de água salgada é o contrário, né? Como o meio é hipertônico em relação ao peixinho em si, esse peixe perde água pela brânquia. Se ele perde água pela brânquia, ele tem que absorver de algum lugar, concordam? Por onde ele vai absorver? Ele vai absorver pela boca. Então o peixe de água salgada, ele bebe água. Olha, esse peixe aqui não bebe água, mas a água entra pela brânquia. Se ela entra pela brânquia, tem que sair por algum lugar, concorda? Por onde ela sai? Pelos rins. Então ele excreta esse excesso de água pelos rins, tendo ele um rim funcional. Já o peixe de água salgada, ele absorve água pela boca, mas joga essa água fora pela brânquia, saindo pelo opérculo. Então ele não precisa excretar a água pelos rins. O peixe de água salgada costuma ter um rim não funcional. Porque a excreção ocorre pela própria brânquia. Beleza? Só que não se absorve só água, né? Também se absorvem sais minerais. Não se excreta só água, também se excreta amônia. Como é que isso ocorre nesses caras? Bem simples, ó.
Se ele não ingere água pelo intestino, também não ingere sais minerais. Como é que ocorre a ingestão de sais minerais para esse cara? A ingestão de sais ocorre pela brânquia. A absorção de sais minerais é branquial. Só que não esquece, esse peixe ele é hipotônico, ele é hipertônico em relação ao meio que ele vive. Então o sal é absorvido do meio menos concentrado para o mais concentrado. A absorção de sais pela brânquia ocorre por um processo de transporte ativo. Já lá no peixe de água salgada, esse peixe ele é hipotônico em relação ao meio. Tem menos sais do que o meio. Ele bebe água do mar que é salgada, mas não excreta pelo rim. Como é que ele faz para jogar os sais fora? Os sais saem pelo opérculo, saem pelas brânquias para o meio externo. E esses sais excretados vão para o meio também por transporte ativo. Uma vez que ele sai do meio de menor concentração para os maior, gastando energia. E é claro que como os rins não funcionam, junto a esses sais, vão embora a amônia também. Peixinho de água salgada excreta pela brânquia. Já o peixinho de água doce, quando produz a amônia, quem joga fora para ele são esses rins funcionais. Então é assim que ocorre a osmorregulação nos peixes de água doce e de água salgada, fechando o nosso processo de excreção de peixe. Valeu? Quem quiser tira um print aí. Valeu, gente. Até mais.